quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu queria apontar alguns versículos que falam do Evangelho como testemunho de Deus. Porque no Novo Testamento, o testemunho de Deus é o Evangelho. O que ele fala sobre si, sobre seu Filho, é o Evangelho. E isso é chamado de testemunho. Veja o que diz aí 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Ou seja, aquilo que vem de Deus e que é o próprio Deus falando, e aqui nós sabemos que é o Evangelho. Quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem nem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo sabia que o testemunho de Deus no Evangelho era tudo que os coríntios precisavam para serem salvos. Ele não quis enfeitar nada. Ele não quis falar difícil, como era comum dos retóricos da época, dos filósofos lá da época. Ele não quis usar palavras ali todas cheias de flores e tudo mais. Ele quis ser claro e falar: Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele é o Salvador. E é isso que salva. E esse é o testemunho de Deus. Veja como essa ideia aparece também em 2 Timóteo. Olha o que diz aí, 2 Timóteo 1:8. Em 2 Timóteo, Paulo está preso na sua prisão final. E ele lembra Timóteo do seu compromisso que Timóteo deveria ter com a palavra de Deus. Veja só, 2 Timóteo 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarceirado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E vejam o que diz por fim 1 João 5. Olha o versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, 1 João 5:9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus. O que Deus testemunhou? O que Deus falou? Que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. O que foi que Deus testemunhou, afinal de contas? O que foi que Deus falou e que Timóteo não deveria se envergonhar e que Paulo, quando foi pregar, não tentou enfeitar as coisas, falou as coisas como elas eram, porque isso já é poderoso e bonito por si só. O que é isso? É que há vida eterna à disposição de todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. E João é muito claro aqui. Se você rejeita o testemunho de Deus, você está fazendo de Deus um mentiroso. Se você ouve o testemunho de Deus, este é meu Filho amado, ouçam a ele é o Salvador, e você fala, não. O que salva é outra coisa. O que salva é outra religião. O que salva é fazer outras coisas. Você está falando que Deus é um mentiroso. Rejeitar o Evangelho é rejeitar o testemunho de Deus e, portanto, é fazer de Deus um mentiroso. É falar, não, isso está errado. O Senhor está mentindo. Esse seu testemunho sobre Jesus não é verdadeiro. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ou pelo menos não é o único caminho, a verdade, o único caminho, a única verdade e o único que dá vida. Não, ele não é o único e suficiente Salvador. Há outros caminhos para se salvar. O Senhor está por fora. O Senhor é um mentiroso. Mas Deus fala, só há um caminho. Só há um jeito de obter a vida eterna. Isso é por meio de Jesus. Então, se há alguém aqui que ainda não é crente, e tem ouvido a palavra de Deus, tem ouvido o testemunho de Deus sendo anunciado frequentemente nesse púlpito, mas você ainda não é um crente, você está no seu coração fazendo de Deus um mentiroso. Porque Deus está te falando a verdade. Ele está testemunhando de si do seu plano. E você está rejeitando isso.